Pare tudo o que você está fazendo, porque este será o momento mais importante da sua vida. Ao menos caso você tenha interesse em dominar assuntos como tokenização de ativos reais, finanças descentralizadas, criptomoedas, dentre outros assuntos relacionados. Não importa se você é um especialista em criptoativos, a não ser que você seja o Vitalik Buterin, este vídeo vai mudar a forma de você entender esses conceitos. O que nós vamos falar basicamente? Como se conectar ao mercado das finanças descentralizadas. Mas é muito mais do que isso. Como ocorre a conexão efetiva entre os consumidores e a rede Ethereum? O que nós vamos ver aqui se aplica também para outras redes, mas vamos ter a rede Ethereum como foco principal. Qual que são os grandes objetivos? Entender qual que é a forma mais barata e segura de se conectar com essa rede. Nós vamos falar sobre as formas possíveis e no final nós vamos ver como os agentes de inteligência artificial vão mudar completamente os atuais modos de conexão. Você vai entender por que nós na Data Currency sempre frisamos a importância de colocar o usuário em contato direto com a rede. Você vai entender o que significa esse contato direto que nós sempre frisamos, que antigamente estava restrito a programadores. E agora, mesmo você não sendo programador, você vai ter a oportunidade de obter os melhores benefícios relativos à melhor forma de interação com a nova economia global. Sem mais delongas, vamos dar início. Bem, antes de tudo, nós precisamos entender o que é o mercado DeFi e a rede Ethereum. Aqui nós temos a rede Ethereum, basicamente uma rede formada por computadores que rodam um software, por exemplo, um software chamado Geth, ok? No âmbito da rede Ethereum, nós temos o mercado das finanças descentralizadas, um conjunto de smart contracts que possibilitam serviços, possibilitam a realização de serviços de caráter financeiro de modo geral. Alguns dos mais conhecidos é a Aave, a Uniswap e o Compound Finance. Então, dentro da rede Ethereum, veja, um conjunto de milhares de computadores espalhados por todo o mundo que simplesmente rodam um software, tem que satisfazer alguns requisitos para participar da rede, mas isso não importa nesse momento. E nós temos aqui, por exemplo, dentro dessa rede, o mercado das finanças descentralizadas, mas você pode criar os seus smart contracts e criar outros mercados, como por exemplo um mercado aqui focado na tokenização de ativos reais, conforme feito, por exemplo, pela Data Currency. Temos um conjunto de smart contracts, assim como a Aave tem o dela, o da Uniswap, a Uniswap tem o dela, nós temos o nosso, focado na negociação de ativos, direitos imobiliários. Mas hoje o foco aqui é finanças descentralizadas. É claro que se eu tiver aqui um mercado, por exemplo, de tokenização de ativos imobiliários, como o da Data Currency, você pode se conectar a outros mercados, como o mercado DeFi, e essa é a nossa proposta, por isso que nós somos DeFi by Design, ou com qualquer outro mercado que esteja dentro aqui deste mercado, ou seja, dentro desta rede, melhor dizendo, dentro da rede Ethereum. Então, uma vez que você colocou o teu smart contract aqui, você passa a ter interoperabilidade com qualquer outro mercado. Isso tudo sendo feito de forma global. Processamento e validação das transações de forma global, automatizada. A Aave não tem aqui dentro da rede Ethereum, não existem pessoas trabalhando, certo? Bem, compreendido isso, qual que é a grande questão? Como que eu acesso esse mercado? Quem são as pessoas que querem acessar esse mercado hoje? Os bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, todos eles, sempre que eles estiverem desenvolvendo algum produto relativo ao mercado de criptoativos, eles precisam acessar este mercado aqui, certo? Acessar esta rede. Temos os consumidores.
E a questão é como que eu me comunico? Porque veja, isso aqui veja que é uma rede de computadores que roda um software específico. Eu preciso saber como que eu me comunico com algum desses computadores aqui. Isso vai fazer toda a diferença, porque eu quero realizar operações no mercado DeFi para obter lucro. A depender do custo que eu venha a ter para me comunicar com esse mercado, muitas vezes o lucro que eu poderia ter aqui não vai compensar, vai ser todo corroído por taxas de intermediação. Então veja que esse sistema ele foi criado para diminuir os custos de intermediação, custos de transação e custos de intermediação. Bem, só existe uma forma de eu me comunicar com este mercado aqui, certo? Eu estou pressupondo que você não tem um desses computadores rodando esse software. Então, você vai precisar enviar uma mensagem para algum desses computadores. Mensagem aqui é mensagem, tá? Não importa se eu quero mandar uma mensagem dizendo, por exemplo, que o Coritiba é o melhor time do Brasil, embora nem eu, sendo torcedor, acredite nisso. É isso que é uma mensagem. A diferença é que quando eu vou, geralmente, as mensagens que eu envio para esse computador, geralmente são mensagens para realização de uma transação, uma transferência de criptomoeda, uma transferência de token para um smart contract, dentre outras que nós podemos realizar. Posso também realizar transações querendo informações, por exemplo, qual que é o preço hoje que está sendo negociado de um determinado ativo. Quero ver transações, quero saber informações referentes aos blocos, coisas que não precisamos entrar aqui neste momento. Mas eu vou precisar enviar uma mensagem. E aqui nós temos o âmago da questão. Eu não posso enviar mensagens de qualquer forma. Essas mensagens elas precisam ter um formato. E elas são formatadas conforme um padrão que nós chamamos de JSON RPC. Isso é basicamente um formato padronizado para o envio de mensagens. Por exemplo, se eu quiser realizar uma transferência de um token, eu preciso enviar uma mensagem chamada como esta que está aqui, ó, if, né, send raw transaction. Então isso é uma padronização na forma como eu envio mensagens. Ou se eu quiser, por exemplo, apenas buscar uma informação, eu vou ter um outro formato, ou melhor, uma outra função que eu vou ter que invocar. Mas o que eu quero que você entenda aqui, nesse momento, é que as mensagens elas são formatadas segundo esse padrão, que é o JSON RPC, que utiliza como formato de dados o JSON. Há outros formatos que nós conhecemos, mas não precisamos entrar em detalhe. Então, o formato dos dados é o JSON e o formato da mensagem, eu gosto de diferenciar de forma didática, é o JSON RPC. JSON RPC que vem de Remote Process Communication. Então, basicamente, eu estou enviando uma mensagem para que seja executada de forma remota, ou seja, por alguns desses computadores que integram a rede Ethereum, porque são esses computadores que fazem, por exemplo, a validação e o processamento das transações. Eles recebem uma transação, eles colocam essa transação fica em um pool de transação. Essa transação ela é validada, é verificada os critérios específicos da transação. Uma vez validada essa transação, ela é incluída em um bloco e esse bloco posteriormente conectado à blockchain. Mas isso não precisamos nos aprofundar neste vídeo. O que eu quero que você entenda é isso. Existe um formato de mensagem. Se eu não souber formatar mensagens conforme JSON RPC, eu não posso me comunicar com esses computadores. Eles não vão entender o que eu estou falando. E quem faz isso hoje? Hoje nós temos empresas especializadas em não apenas formatar as mensagens, mas eu vou precisar assinar também essas mensagens. Então eu preciso gerar o que? Eu preciso ter, obviamente, um endereço na rede. Basicamente, uma chave pública e uma chave privada. Chave privada utilizada para assinatura das transações. Duas empresas conhecidas, a MetaMask, tem grandes parcerias já, inclusive com o Mastercard. Temos também a Safe, que nós vamos falar. São empresas que basicamente possibilitam aos usuários criar as chaves, tanto a chave pública e a chave privada, né, óbvio, e permitem que os usuários criem, a partir da criação das transações, o que eles fazem? Eles criam essa estrutura de dados aqui,
para que possam ser encaminhados para alguns dos computadores da rede. No caso, o MetaMask utiliza a Infura, né, que provê, algumas empresas elas também provêm esses computadores, nós chamamos de empresas que provêm nós, né, nodes as service, porque demanda uma infraestrutura para que você realmente participe da rede Ethereum, conforme esses computadores. Então essas são as empresas que oferecem esse serviço, certo? Fornecer a possibilidade de criação da chave pública e privada e possibilitar ser capaz de formatar a mensagem conforme o JSON RPC. Bem, como que funciona agora então, chegando mais à prática? Então, se um banco, por exemplo, como o Banco do Brasil, quiser se comunicar com a rede, ele vai obrigatoriamente ter que criar uma mensagem no formato JSON. Ele vai ter que criar na prática uma raw transaction e, né, enviar, né, essa mensagem serializada, encapsulada conforme o padrão JSON RPC. O que ele pode fazer no caso? Ele pode então enviar uma mensagem, fazer isso utilizando o MetaMask, assim como esta pessoa que está aqui, e assim como, por exemplo, a Bybit fez, já vamos falar já sobre isso, utilizando a Safe. A Bybit transferia bilhões para esta rede, para este mercado, bilhões, é isso que você está ouvindo, utilizando serviços como o da Safe. Bem, esse sujeito aqui, ó, esse sujeito você percebe pela cara dele que ele não está muito feliz. Por quê? Porque ele não está utilizando o MetaMask, não está utilizando a Safe, conforme a Bybit, esse sujeito, e conforme os bancos. Ele está dando dinheiro para os bancos. Bem, esse sujeito é aquele do comercial dos bancos. Quando os bancos chegam e falam, invista em criptomoedas na nossa instituição e faz aquela alta superprodução, etc. É para pegar o dinheiro desta pessoa que não conhece MetaMask, não tem como também, e não conhece a Safe ou qualquer outro provedor do serviço que nós estamos vendo aqui, que é de criação, de formatação da imagem no padrão JSON. Então isso aqui, ó, é basicamente, esse sujeito aqui é o sujeito que investe nas chamadas corretoras centralizadas, porque ele está dando dinheiro aqui para os bancos, mas isso aqui também acontece quando você dá dinheiro para a Binance, que precisa, para se comunicar com a rede Ethereum, vai ter que fazer esse processo. É isso que você tem que entender. Ou, por exemplo, vai dar dinheiro para a Bybit, e a Bybit, para fazer operações, ela utilizava a Safe, que criava a informação nesse formato, e aí poderia enviar para algum dos computadores que compunham este nó. Bem, esta forma aqui, por mais que os bancos possam estar fazendo, a Bybit fez com certeza, não é a melhor forma. Veja, esses dois sujeitos aqui, tanto ele quanto a Bybit, quanto os bancos que estão utilizando o MetaMask, eles estão melhor do que esse sujeito aqui. Porque esse sujeito está só entregando dinheiro para o banco. E aí o banco pode, se o banco falir, acabou, já era. Certo? Ou mesma coisa se estiver entregando dinheiro para uma corretora centralizada. Então esses sujeitos aqui estão melhor que esse. Mas não é a melhor forma de você interagir. Por quê? A Bybit ela foi hackeada. Porque esse serviço da MetaMask você pode pensar como se fosse um front. E de fato é um front que é oferecido. Então o hacker, ele pode, uma vez que é um front, ele pode mandar para você um front exatamente igual a esse. Igualzinho que a MetaMask provê, igualzinho que a Safe provê, só que um front equivocado, onde você vai criar e você vai assinar uma transação utilizando a sua chave privada, que não é a transação que você gostaria de assinar. E foi isso que aconteceu com a Bybit, em uma transferência de mais de $1 bilhão. Veja, estou falando de $1 bilhão. Eu nunca imaginei que uma corretora que tivesse mais de $1 bilhão depositado utilizava esse tipo de sistema que vocês estão vendo aqui, porque ela poderia cair em um golpe, e ela caiu efetivamente. Então qual que é a melhor forma de efetivamente interagir com a rede Ethereum, que é o que a Data Currency sempre destacou? É a forma onde você mesmo cria o seu JSON RPC, onde você cria
a Raw Transaction, você analisa essa Raw Transaction, vê se de fato é a transação que você quer enviar e não uma que foi encaminhada por um hacker, e você vai assinar aí essa transação com segurança e pode encaminhar para o mercado das finanças descentralizadas. É isso que nós sempre ensinamos no nosso curso e que nós sempre falamos quando nós nos referimos à interação direta, porque é uma interação que tem o que? Menos custos de transação e intermediação. Porque veja, eu aqui eu estou indo direto, eu estou eliminando este intermediário aqui, estou eliminando este intermediário aqui e também estou eliminando este risco e esse intermediário aqui. Então eu posso o quê? Eu estou na forma mais próxima possível da rede Ethereum. Não sou um nó da rede, mas estou mais próximo do que os demais. O que significa estar mais próximo? Significa realizar transações com custo menor. E não apenas isso, realizar transações com maior segurança, porque aqui eu estou vendo que eu estou assinando, contrariamente do que aconteceu com a Bybit, que foi hackeado. E o que é mais legal? Que na medida que eu posso então enviar esses dados nesse formato, que eu aprendo a fazer isso, eu posso criar estratégias altamente sofisticadas, como por exemplo Leverage e Yield Farming com Flash Loans. Eu vou falar um dos próximos vídeos, não sei se o próximo, mas um dos próximos vídeos eu vou explicar de forma detalhada como realizar esta operação, inicialmente restrita a programadores, certo? Espero que isso esteja bem claro. Então, ou você fazia o curso da Data Currency e aprendia a enviar suas transações de forma direta, ou seja, obtendo os melhores benefícios em caráter automatizado, ou você fazia como grande parte hoje dos usuários criptos que utilizam MetaMask ou até mesmo a Safe, ou na pior das hipóteses você faria como talvez a maioria da população que não tem conhecimento técnico e acaba tendo que continuar submissa às instituições financeiras centralizadas. Bem, qual que é a grande questão agora? A grande questão é que os agentes de inteligência artificial vão mudar este panorama. Todo esse processo complexo vai ser feito por um agente como o Orion DeFi. E você vai poder interagir com esse agente com a mesma segurança que você tinha quando você criava o seu JSON RPC. Só que sem precisar conhecer e programar de forma complexa conforme você aprendia e aprende ainda no nosso curso de programação. Então é óbvio que o conhecimento continua sendo válido e sendo muito importante, mas os agentes de inteligência artificial vão revolucionar tanto no que se refere ao acesso ao mercado, mas também à realização de operações, porque eles podem se conectar de uma forma muito mais eficiente com os computadores e com os mercados, obter informações de uma forma muito mais otimizada, e dados são moeda. O nome da nossa empresa, Data Currency. Como os dados são moeda, quanto melhor a qualidade e a análise desses dados, melhor são os resultados, ainda mais quando nós falamos em finanças descentralizadas. Bem, mas esse vídeo já ficou bem longo, e o que você aprendeu aqui foi algo extremamente importante que, conforme nós vimos, grandes players do mercado desconsideraram, como por exemplo a Bybit. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia, posso falar isso com certeza, de como que funciona efetivamente esse processo de comunicação com a rede Ethereum. Tudo está aqui baseado nesse formato JSON RPC, para que você possa, por exemplo, quando você entende esse formato e você entende o processo de serialização, você consegue desenvolver produtos complexos ou operações complexas, como por exemplo sandwich attacks, que nós falamos no nosso curso de programação, inclusive como se proteger desses ataques. Bem, no próximo vídeo nós falaremos especificamente sobre o Orion DeFi, sobre quais são as potencialidades desse agente. O objetivo deste vídeo era para que você tivesse o panorama, porque no decorrer do nosso curso nós falaremos sobre, por exemplo, a conexão com os nós. Então teremos que ter lá, por exemplo, a chave privada, teremos que ter um link para se conectar com algum dos Node as a Service, com alguns provedores como Infura, dentre outros que existem no mercado. Então é preciso que agora você já sabe
Você já vai entender o significado quando nós analisarmos um pouco mais, de forma um pouco mais avançada, outros conceitos, certo? Espero que não tenha ficado dúvida e que agora você entenda o que significa se conectar direto, porque é importante o conhecimento aqui, que significa efetivamente um lucro maior nas operações. Então, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.